Bom dia! Nosso texto bíblico previsto para essa manhã se encontra em João, são 2 capítulos, capítulo 18 e também capítulo 19. E nós estamos chegando ao final desse nosso evangelho. Aproximando-se do final, nós sabemos onde essa história vai terminar. Quando nós olhamos o começo dos evangelhos, eles comentam dessa empolgação da vinda de Jesus, do anúncio do reino, curas, milagres, transformações, textos muito tocantes para nós. Vários que nós ouvimos nos últimos devocionais. E nós vamos ter agora uma mudança, porque da empolgação pelos milagres, agora nós vamos para o sofrimento do Salvador. Falar em Jesus Cristo não é só falar em milagres, é também falar do sofrimento. Nós sabemos também que o sofrimento não é a última palavra, que nós sabemos da ressurreição de Cristo. Mas o texto da ressurreição você vai ver só amanhã, vou ficar só até no texto da crucificação e da morte de Jesus. Não sei quem de vocês já viu o filme A Paixão de Cristo, mas ali nós conseguimos perceber visualmente a manipulação, toda a crueldade e todo o desprezo em torno do ato da crucificação do próprio Jesus. Torna palpável. O texto bíblico ele é suficiente para nós entendermos isso, mas com o filme parece que se torna mais próximo de nós. Inclusive tem um texto lá em Deuteronômio que diz: se um homem culpado de um crime, ele merece a morte, for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E quando nós olhamos para o texto da crucificação, nós precisamos lembrar que Jesus não estava sozinho naquele dia. Ali presente estava Maria, sua própria mãe. Estava uma outra mulher chamada Maria, mulher de Cleopas, Maria Madalena também, juntamente com um discípulo. O texto bíblico relata o discípulo amado de Jesus, provavelmente João. Pessoas próximas de Jesus que veem o sofrimento. A história mostra que os outros discípulos fugiram. Os outros, amedrontados por aquele fim terrível, fogem. As mulheres, depois do ato da crucificação, elas também vão embora. Após verem aquele final trágico, de extremo sofrimento. Você consegue se colocar no lugar de uma mãe como Maria, vendo o sofrimento do seu filho? Doloroso. Doloroso. Agora vai entrar em cena e quero me ater um pouquinho a esse personagem, um personagem pouco conhecido, porque após a crucificação de Jesus, as pessoas vão embora e entra em cena um homem chamado José de Arimateia. O texto bíblico fala que ele era discípulo de Jesus, mas ele era secretamente, porque ele tinha muito medo dos judeus. Olha só que interessante, ser discípulo de Jesus, ele é assumir certos riscos. Ser discípulo de Jesus não era algo que dava destaque no tempo, mas gerava perseguição. Ser discípulo de Jesus gera desprezo, gera opressão, inclusive vários momentos de violência. Ser discípulo de Jesus tem custo. Tem custo. Pode ser esse o grande motivo que José de Arimateia, ele se mantém em secreto até aquele momento. Mas agora aparece José de Arimateia, ele sai por detrás da cortina e ele entra em cena, porque o texto fala que ele vai para Pilatos e junto com Nicodemos eles solicitam o corpo de Jesus e o levam para ser sepultado. Não foram os outros discípulos que solicitaram, foi José de Arimateia com Nicodemos. Discípulo que fez sua parte. Ser discípulo de Jesus nem sempre é o destaque que Pedro tem nos seus discursos inflamados sobre andar sobre as águas. Há momentos de trabalho nos bastidores. Esse trabalho em bastidor não pode ser por medo, mas ele também é um chamado. Porque outros discípulos, eles passam quase desapercebidos no ministério de Jesus. Você não ouve muitas histórias dos outros discípulos, mas também eles são importantes, eles têm seu papel central. São importantes.
Por isso, José de Arimateia ele é muito importante como discípulo de Jesus. Não é mais nem menos importante que os outros, mas ele tem atribuições diferentes. E que não seja por medo, mas por chamado. E que o nosso servir a Cristo ele seja mais do que os holofotes. Que seja mais do que grandes atuações em público. Mas que ele possa também acontecer nos bastidores. Ser discípulo de Jesus é um chamado para todos nós. Por isso que você ou nós possamos servir ao Senhor. Seja através desses devocionais, seja com o Lampa que tem gravado os devocionais para nós, com o Fernando que tem editado os vídeos, com tantos movimentos que as pessoas não percebem, mas que fazem parte do reino. Nós estamos juntos. Amém.